plenário aprovou medidas provisórias que vão da recriação do Ministério da Cultura até o pagamento de dívidas rurais. Mas o assunto que mais movimentou os deputados foi o desentendimento entre a Câmara e o Senado quanto a ajustes no programa Super Simples. Era para ser um dia de votações consensuais, mas a falta de acordo acabou complicando a análise do projeto de lei complementar que muda regras e tabelas do regime tributário conhecido como Super Simples. A proposta aumenta o limite de faturamento para que uma empresa possa ser enquadrada como micro ou pequena e, portanto, possa pagar impostos de forma simplificada e, muitas vezes, até reduzida. O texto também fala da renegociação de dívidas dessa categoria de negócios. Os deputados votaram a proposta há um ano, mas ela sofreu alterações no Senado, por isso voltou à Câmara. O relator, deputado Carlos Melles, apresentou um parecer mantendo boa parte das alterações feitas pelos senadores, mas preservando pontos definidos pela Câmara. A liderança do governo defendia as intervenções do Senado, mas alguns líderes queriam o texto da Câmara. O temor do relator era de que a inclusão de pontos de autoria da Câmara terminassem em vetos presidenciais, principalmente porque afetam a arrecadação. A posição do governo e construído o acordo foi que nós aprovássemos o texto do Senado. Então, nós estamos aqui mantendo o acordo e o nosso compromisso, a nossa palavra, de aprovarmos o texto do Senado. É melhor para o micro e pequeno empreendedor votarmos o que veio do Senado. Não vamos fazer a queda de braço, porque avançamos muito e retomaremos para reconquistar advogados, corretores, o ECAD que veio errado, a multa que está errada, nós vamos tirar isso tudo da próxima edição. Foi preciso suspender a sessão, mas nem assim houve votação. Apenas o compromisso de que o Super Simples será o primeiro item da pauta após as eleições municipais. Houve um acordo do presidente Rodrigo Maia para que nós pudéssemos votar o texto da Câmara. Então eu quero fazer a seguinte proposta aos senhores líderes, que nós retomemos as votações das medidas provisórias para que nós possamos tentar um acordo com o governo e tentar buscar uma alternativa para votarmos o texto da Câmara. Nas outras sessões, foi aprovado um conjunto de medidas provisórias. A 728 recria o Ministério da Cultura e cria as Secretarias Especiais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos da Pessoa Idosa. Um destaque aprovado cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres dentro da estrutura do Ministério da Justiça. Já a medida provisória 729 muda as regras de transferências de recursos da União para a educação infantil, com o objetivo de ampliar vagas em creches para famílias atendidas pelo Bolsa Família e pelo benefício de prestação continuada. A medida provisória 731 extingue cargos em comissão no governo federal, ao mesmo tempo que cria funções comissionadas, a serem ocupadas somente por servidores concursados. A MP 733 dá descontos para o pagamento ou renegociação de dívidas de agricultores das regiões Norte e Nordeste. Nós temos quase 1 milhão de agricultores inadimplentes com os bancos oficiais. E o governo fazia medidas isoladas, não viu o problema como um todo. Vai resolver pelo menos 80% ou 90% do problema da inadimplência que impacta o balanço do Banco do Nordeste, o balanço do Banco da Amazônia. Por falta de acordo, o projeto mais aguardado foi retirado de pauta. O que permite à Petrobras optar pela exploração do pré-sal também vai ficar para depois das eleições municipais. E o governo lançou um programa de privatização e concessões com 25 projetos nas áreas de energia, aeroportos, rodovias, ferrovias e mineração. São as PPIs, parcerias de investimentos, uma nova modalidade autorizada por uma medida provisória aprovada aqui na Câmara. Porque do instante que nós tivemos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, né? Ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente esta: será uma produção pública com vistas ao incentivo nessa parceria público-privada para que haja muitos empregos no país.
Os líderes do chamado Centrão, bloco que reúne partidos de centro-direita aqui na Câmara, se reuniram com o presidente da República, Michel Temer, e reiteraram o apoio às reformas propostas pelo governo no que diz respeito ao ajuste fiscal da economia, principalmente a proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto de gastos públicos para reduzir o endividamento do país. Juntas, as 8 legendas mais expressivas desse bloco somam mais de 250 deputados. Vamos fazer uma reforma por vez. A 241, digamos assim, é o plano real do governo Temer. É preciso que a gente aprove, tem ajustes a ser feitos. Esses ajustes serão feitos, lógico, que a gente vai discutir com os líderes e com certeza a gente vai aprovar na Câmara e depois fazer com muita calma a reforma da Previdência. Nós temos que fazer escolhas, nós chegamos a um momento do país em que temos que fazer escolhas para poder crescer. Precisamos melhorar a burocracia do país, precisamos minimizar o custo do Brasil para sermos competitivos, voltar a gerar emprego. E isso tudo residirá nas pautas que o governo Temer está apresentando para o Congresso Nacional e nós temos essa responsabilidade. A estratégia é voto. Nós vamos todos agora discutir com as nossas bancadas de forma tranquila, de forma absolutamente sem nenhum assodamento e aprová-las sem nenhum problema, porque as bancadas esperam que os líderes realmente exerçam essa liderança, mostrando a necessidade. Nós vamos fazer essa discussão ampla entre nós, entre as bancadas e entre os nossos deputados individualmente também nas suas diversidades, porque nós temos partidos que têm diferença com relação ao entendimento, mas nós vamos fazer com que tudo chegue nos eixos e possamos aprová-las. É uma tradição do parlamento, da política brasileira, da democracia brasileira, ter um núcleo central de partidos que, por afinidade, por história, eles se unem para garantir a governabilidade de um governo. E para ajudar a reduzir o endividamento do país, o presidente da Câmara também aposta na aprovação da PEC do teto de gastos públicos, que, segundo ele, deve ser votada em plenário ainda esse ano. A proposta limita as despesas primárias da União aos gastos do ano anterior, corrigidos pela inflação. E um café da manhã reuniu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com parlamentares para discutir o assunto. O café da manhã foi na residência oficial do presidente da Câmara e fechado à imprensa. O ministro Henrique Meirelles criticou o legado deixado pelo governo Dilma. Ele afirmou que é preciso aprovar o teto de gastos para que o país retome o crescimento sustentado. A mera apresentação das propostas, a discussão e uma avaliação de que a chance de aprovação é enorme e de que vai passar, como é a avaliação de todos, nós já temos uma recuperação da economia. A confiança já voltou a subir, a confiança do consumidor, dos empresários, a economia já começa a dar sinais de que vai reagir. O presidente da Câmara afirmou que a proposta será votada na comissão especial no início de outubro e no plenário da Câmara ainda este ano. 14 estados pensam em decretar calamidade financeira. Então isso mostra a urgência da aprovação da PEC do teto de gastos. Mostra a situação que os entes da federação, municípios, estados e a própria União, a situação que cada um ficou, né, depois do governo que se encerrou, o governo da ex-presidente Dilma. São reformas que não vêm para tirar direito de ninguém, vêm para garantir o futuro, para garantir os direitos futuros de cada um dos brasileiros. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta. Ele garantiu que a oposição vai tentar inviabilizar a votação da matéria. Ela limita o crescimento do orçamento nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, as despesas com o pessoal, a inflação. Nós vamos questionar e pedir a nulidade e vamos fazer uma oposição absoluta a cada questão relativa a essa PEC, porque do nosso ponto de vista ela representa a expressão mais cruel de tudo aquilo que nós queremos impedir que possa ser aprovado.
Governadores de 25 estados estiveram na semana que passou aqui em Brasília para uma série de reuniões sobre as dificuldades econômicas dos estados. Como você viu aí, eles ameaçam decretar situação de calamidade financeira caso o governo federal não conceda ajuda de pelo menos 7 bilhões de reais para repor as perdas com repasses federais. Os governadores estiveram também no Supremo Tribunal Federal, a convite da nova presidente do STF, Carmen Lúcia, para discutir uma série de temas que em breve serão apreciados pelo Supremo, como a guerra fiscal entre os estados. Eles também foram recebidos pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e com uma boa notícia: a aprovação da admissibilidade de 2 propostas que flexibilizam o pagamento de dívidas com precatórios que passam dos 100 bilhões de reais. O entra e sai de carros oficiais levou os governadores para uma reunião a portas fechadas com o presidente da Câmara. Antes mesmo de seguir para lá, o governador do Distrito Federal já indicava o que seria discutido: o pedido para aprovar rapidamente 2 mudanças na Constituição. Uma que amplia o prazo para o pagamento de precatórios e outra que permite a utilização de até 20% dos depósitos judiciais privados para o pagamento de precatórios. Precatórios são dívidas, mas não qualquer dívida. São aquelas resultantes de decisões judiciais. O problema é o total acumulado ao longo do tempo. O Conselho Nacional de Justiça estima que em 2012 esse valor já teria passado dos 94 bilhões de reais. Isso tudo terá que ser pago até 2020, ou seja, daqui 4 anos. Na prática, o que os governadores querem é mais tempo e mais recursos para pagar essas dívidas. Pelo jeito, o pedido deu certo. A Câmara votou hoje já na Comissão de Justiça 2 PECs relacionadas aos depósitos judiciais. Ele disse que vai definir um calendário para votar ainda em outubro. Essas 2 PECs que são muito importantes. Uma audiência pública nas comissões de Educação e Viação e Transportes discutiu a obrigatoriedade das cadeirinhas em todos os veículos de transporte escolar a partir de fevereiro do ano que vem. Todo mundo é a favor de mais segurança para as crianças, mas o setor de transporte escolar reclama dos custos dessa adequação e alerta: o tradicional jeitinho para se adaptar à exigência pode aumentar os riscos. Todas as vans de transporte escolar, mesmo as 0 km, precisam ser adaptadas. E a partir de fevereiro do ano que vem, todas vão ter que dispor das cadeirinhas para as crianças menores de 4 anos. Mas para que funcione mesmo, a cadeirinha tem que ser instalada de forma correta, com cinto de segurança e dimensões adequadas à criança e ao veículo. Tamanho dos bancos, os cintos, tudo pode ser adaptado. E existem normas do CONTRAN para isso, que são fiscalizadas. Mas, na verdade, essas vans, no caso a que eu tenho, elas não têm como adaptar cinto de 3 pontas. Todas elas, até as mais novas, se eu não me engano, são cintos abdominais. O que não dá uma segurança na fixação da cadeirinha. A criança fica presa na cadeirinha, mas a cadeirinha não tem uma segurança. O cinto é abdominal, pega na cadeirinha, e aí se uma criança do lado, como pode acontecer, apertar o botão, ele desarma o cinto, a cadeirinha está solta, com a criança presa na cadeira. Pode cair e machucar a criança. Nesta audiência pública, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego apresentou números que comprovam a importância da cadeirinha. Uma criança transportada na cadeirinha apropriada por sua idade, peso, altura, né? No caso de acidente, a chance de sobrevivência é 78%. Quase 80%. Cada 5 crianças que sofreram um acidente grave estando no dispositivo, 4 serão salvas. Só que a própria Federação Nacional de Transporte Escolar criticou a maneira como são feitas algumas adaptações nos veículos para a instalação das cadeirinhas e também dos bancos destinados às crianças maiores. A gente tem bancos que não cabem uma criança. Não é justo para o Brasil ter uma frota desregulada por uma discussão irresponsável de aumentar a capacidade. Esses banquinhos precisam ser tirados. A federação reclama que faltam incentivos fiscais para que o dono do veículo realize as alterações de forma adequada. O investimento pode chegar a R$ 25 mil e o custo é mesmo um desafio, disse o representante das montadoras de veículos. Ninguém é contra a segurança da criança, todos nós queremos mais segurança. Precisamos encontrar o caminho adequado para tornar isso uma realidade.
O deputado Arnaldo Faria de Sá, presidente da Comissão de Educação, defende um projeto que garanta incentivos fiscais aos proprietários dos veículos. O deputado Silas Freire foi encarregado pela presidência de preparar um projeto de lei que crie uma forma de incentivo para a aquisição desses novos veículos e já tenham as cadeirinhas e o banco elevado, garantindo o transporte com tranquilidade das nossas crianças. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau! Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados caçam o mandato de Eduardo Cunha, que fica afastado das urnas até 2027. Plenário aprova 7 medidas provisórias e define as prioridades para depois das eleições municipais. E você vai ver também, governadores são recebidos pelo presidente da Câmara em dia de aprovação de propostas que flexibilizam o pagamento de dívidas dos estados com precatórios. Na Comissão Especial das Medidas Anticorrupção, juristas defendem que um simples aumento de penas pode até piorar a situação. Comissões da Câmara discutem a obrigatoriedade das cadeirinhas em todos os veículos de transporte escolar a partir de fevereiro do ano que vem. A semana que passou foi marcada pelo último capítulo de uma história política que se prolongou por quase um ano aqui no Parlamento. O plenário da Câmara cassou o mandato do deputado afastado Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar por ter mentido à CPI da Petrobras. A repórter Gine Moraes mostra como foi. O plenário ouviu o relator dizer que não há dúvida sobre a existência de patrimônio não declarado de Eduardo Cunha no exterior. Ficou cabalmente comprovado, no curso do processo, que o deputado Eduardo Cunha tem sim conta, patrimônio e bens no exterior. Ficou demonstrado de forma cristalina que os trusts criados pelo representado, na verdade, não passam de empresas de papel, de laranjas de luxo, de meros instrumentos criados para dissimular a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro e o recebimento de propina. A prova é material, ou tem ou não tem. Cadê a conta? Cadê o número? Cadê o banco? Cadê a conta corrente do meu cliente para condená-lo? Ou vão condenar sem prova? E o próprio Eduardo Cunha subiu à tribuna para se defender. A pergunta não me foi feita de outra maneira. Ela me foi feita, eu não tinha conta. E quando foi respondido e colocado com relação à família, aí que vem a maldade para a resposta ser sim, porque a minha esposa tinha conta sim. Minha esposa não é deputada. E a conta dela não era obrigada a ser declarada porque estava dentro do limite de saldo da obrigação de declarar, que é $100 mil no fim de cada exercício. Então não tinha obrigação de declarar. Minha esposa não é deputada e não deveria ter sido objeto. O que suportou foi uma pergunta: Eduardo Cunha é família? Não tem ninguém aqui que pode ser processado por quebra de decoro de família. Disse que recebe um tratamento diferente de outros denunciados no judiciário e voltou a acusar o PT. Esse criminoso governo que vocês fazem parte foi embora. E graças à atividade que foi feita por mim, quando aceitei a abertura do processo de impeachment, e que essa casa autorizou e que afastou esse governo corrupto do PT. E esse processo de impeachment é que está gerando tudo isso, porque o que quer o PT é um troféu para poder dizer que é golpe. O plenário da Câmara decidiu pela cassação de Eduardo Cunha. Votaram sim 450 deputados. Votaram não 10 deputados. 9 abstenções. Parecer foi aprovado. Está aprovado o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a representação número 1 de 2015. Não haviam no processo
provas suficientes para a condenação à cassação, que deveria haver uma punição pela omissão e que no STF, que o STF era o fórum adequado para que a acusação apresentasse suas provas, a defesa apresentasse seus argumentos e que se chegasse a um veredito isento desse clima que existe aqui, que é o desejo de vingança. Defesa muito fraca, a mesma defesa de sempre, dizendo que não há provas. Não é possível que todo mundo veja provas, todas as autoridades de investigação, todo o judiciário e apenas ele não as veja. Ficou muito claro que ele é culpado sim, a Câmara felizmente o cassou. Agora, Eduardo Cunha é um caso para a Justiça, é um caso para Sérgio Moro e os procuradores da República do Paraná. Essa decisão, além de tirar o mandato, torna o ex-presidente da Câmara inelegível por 8 anos a partir do fim do mandato. Ou seja, cerca de 10 anos e 3 meses, segundo a lei da ficha limpa. Foram quase 4 horas de sessão no plenário. O repórter Tiago Ramos acompanhou o ex-deputado Eduardo Cunha desde a chegada à Câmara. Eduardo Cunha chegou à Câmara por uma entrada lateral pouco antes das 9 da noite. Ele não falou com a imprensa e foi direto para o plenário. Lá, ficou diante da mesa o tempo todo de pé, cercado por alguns aliados, entre eles o deputado Carlos Marum. Um detalhe, quando seus adversários políticos discursavam na tribuna, Cunha ficava de costas. O deputado Eduardo Cunha, que está de costas para mim porque não consegue encarar a verdade. Outro companheiro permanente dessa hora de espera foi o celular. Cunha telefonou, mandou mensagens, parte da estratégia política para tentar se manter no mandato. Mas não foi o suficiente. Enquanto o resultado da votação era anunciado, Cunha permaneceu de pé e em silêncio. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Cunha deixou o plenário cercado por policiais, celulares e muito protesto. Dali, ele foi direto para uma entrevista coletiva no Salão Verde. Fazer delação premiada? Só faz delação quem é criminoso, né? Então, eu não sou criminoso, não tenho que fazer delação. Eu vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo o que aconteceu no impeachment, diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo com relação ao impeachment. Esses serão tornados públicos na sua integralidade. O suplente, deputado Marquinho Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro, ocupou a vaga deixada pela cassação de Cunha. Mendes, que é ex-prefeito e atual candidato à Prefeitura de Cabo Frio, já havia assumido a suplência aqui na Câmara outras vezes. Vai ser integral o nosso mandato, a titularidade vai nos levar a continuar esse trabalho que nós temos feito aqui na Câmara de Deputados em favor do povo. Entendemos a crise que o país passa, entendemos que as medidas são necessárias e vamos analisá-las uma a uma, porque a gente também tem que ter a consciência de não prejudicar o povo e não colocar para que o povo, nesses processos de votação, saia prejudicado. Na comissão especial que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, o debate foi em torno das necessidades de se fortalecer as leis para enfrentar o problema. Mas alguns dos convidados ouvidos essa semana defendem que o simples aumento de penas pode até piorar a situação. O ex-procurador de Justiça, Lene Streck, disse que é inútil aumentar as penas para o crime de corrupção. Ele acredita que seria mais eficaz reduzir a progressão de regime para garantir que os criminosos realmente cumpram as penas para as quais foram condenados. Nós estamos fazendo um projeto e queremos dobrar, triplicar as penas de corrupção maiores que o próprio homicídio. Céus, senão não temos nem lugar, as pessoas estão sendo mandadas para casa porque nós não investimos em presídio. Punição se faz com penas como os países adiantados, penas menores efetivamente. Não adianta você condenar alguém a 6 anos e ele cumprir só 1 ou 1 ano e 5 meses, algo assim, que são essas progressões de regime. O juiz federal Alexandre da Rosa, de Santa Catarina, também criticou o aumento de penas e apresentou um argumento polêmico. Para ele, essa medida pode acabar aumentando a corrupção. As pessoas praticam os crimes e não vão deixar de praticar, principalmente corrupção. Se eu aumento a pena, eu vou precisar de mais salvaguardas para não ser preso.
isso vai significar que eu vou ter que aumentar o custo de quem participa comigo. Ou seja, se eu precisar de corromper, quero fazer a mesma coisa, eu vou precisar corromper mais gente. E para corromper mais gente vai custar mais caro. Ou seja, aumentar a pena pode significar o aumento da corrupção. Aumentar a pena não resolve o crime, mas te dá instrumentos para que você possa, aumentando a pena, você aumenta também o prazo para prescrição. O relator da comissão, o deputado Onyx Lorenzoni, disse que é necessário, sim, ampliar as penas para os corruptos, mas disse que vai analisar todas as contribuições trazidas pelos debatedores. Nós temos ainda por baixo, mais uns 50 ou 60 que virão para falar. Então eu tenho usado de muita prudência, vou me manifestar no final no relatório. É importante aumentar a pena, cobrar mais daqueles que cometem atos ilícitos, mas mais do que isso, o Brasil precisa melhorar os seus sistemas de controle, que seja da parte da AGU, da parte desse lado e também do lado da controladoria. O Brasil tem sistemas de controle que infelizmente tem funcionado muito mal nos últimos anos e a Lava Jato é consequência disso, da falta de controle, da boa utilização do dinheiro público. O deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, foi escolhido presidente da CPI da Lei Rouanet. A comissão foi criada para investigar possíveis irregularidades na concessão de benefícios fiscais previstos na lei que busca incentivar a cultura no país. No final de junho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Boca Livre para apurar supostos desvios. Foram expedidos 14 mandados de prisão temporária e 37 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 30 deputados, vai se debruçar sobre auditorias do Tribunal de Contas da União. Há denúncias de irregularidades no financiamento de projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet, como incentivos para eventos de grande porte considerados lucrativos, o que seria um desrespeito à lei. A investigação terá como foco o período do governo Dilma. Na primeira reunião da CPI, o deputado Alberto Fraga foi eleito presidente do colegiado. Tem um vasto campo de denúncias que nós temos que explorar, comprovar essas denúncias e nós vamos correr atrás e evitar que a Lei Rouanet continue sendo usada de forma equivocada e que esteja tirando a perspectiva de vencimento na vida por parte de artistas iniciantes que precisam da lei, do incentivo da Lei Rouanet, e ela vem sendo utilizada para artistas consagrados. Nós temos que acabar com essa farra. Porque nós esperamos que, se tiver problemas localizados, do que os agentes que receberam o benefício da Lei Rouanet precisa ser corrigido, se corrige. Nós não temos que acobertar nenhum crime, nenhum problema se teve corrupção ou não. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos defender a cultura no país. O que eles vão transformar essa CPI é num espetáculo do horror, o espetáculo da perseguição, o espetáculo de criminalizar o governo da presidenta Dilma, o governo do presidente Lula. A escolha do relator cabe ao presidente da CPI. A CPI tem 120 dias para concluir os trabalhos, prazo que pode ser prorrogado. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Governadores são recebidos pelo presidente Rodrigo Maia em dia de aprovação de propostas que flexibilizam o pagamento de dívidas dos estados com precatórios. Comissões da Câmara discutem a obrigatoriedade das cadeirinhas em todos os veículos de transporte escolar a partir de fevereiro do ano que vem. É só um instante.